Vamos dar aula aqui hoje. Vamos começar sobre reações químicas, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem. Pessoal, chegou agora lá para estar perguntando na outra sala duplicada. Se alguém puder, por favor. Ok. Pessoal, vamos começar hoje com relação aos fundamentos das reações químicas. Então, o que acontece? A gente tem reações químicas no dia a dia. O que seria uma reação química? Uma reação química é uma transformação. Se nós temos por exemplo, um reagente que após um determinado tempo se transforma em outros compostos. Então, é uma transformação. Sim? São transformações. Por exemplo, a gente tem reações em laboratório, então, por exemplo, mistura de substâncias, resultando em compostos novos, enfim. Reações no cotidiano, então, por exemplo, se você deixar uma maçã, ela começa a ter uma oxidação. Um minutinho, pessoal, eu já volto, porque eu liguei aqui o ventilador e está fazendo um barulho. Vocês estão escutando um barulho de vento? Espera aí, um minutinho. Não, o que acontece? O ventilador, ele bate no meu microfone e eu escuto, aí me atrapalha. Ok, agora vocês estão escutando, né? Muito bem. E aí, o que acontece? Se você deixar uma maçã, por exemplo, ela começa a se transformar. Aí vemos que temos uma oxidação, temos reações no nosso corpo. Então, por exemplo, desde a digestão de alimentos até a respiração celular. Compostos inorgânicos. Esses compostos, eu estou compartilhando a tela, não? Ih, peraí. Gente, obrigado. Achei que estava compartilhando a tela. Eu falando e falando aqui, Jesus do céu, obrigado. Nossa, eu vou te falar, tá muito louco tudo hoje. Agora sim, eu estava até rabiscando aqui, olha só. Obrigado, pessoal. E aí, o que acontece? Que acontece? Aí temos, por exemplo, reações no nosso corpo, tá? Por exemplo, a gente só na respiração, sim? Celular, na digestão dos alimentos, nosso organismo tem uns ácidos que começam eh, a fazer que os alimentos que a gente tenha tirem seus nutrientes, enfim. Isso são transformações. Uma reação química é uma transformação. A gente pode fazer reações no laboratório, temos reações no cotidiano e vamos falar hoje sobre compostos inorgânicos. Então, por exemplo, quais compostos inorgânicos a gente tem? O mais comum que a gente conhece, o sal, tá? Mas tem óxidos, tem bases e tem ácidos, tá bom? Muito bem. Mas antes de começar a falar sobre qualquer coisa de reação, vamos falar sobre um item muito importante chamado número de oxidação, tá? O NOx. Que seria o número de oxidação? Então, o número de oxidação de um elemento é a suposta carga do seu átomo ao fazer uma ligação química. Que é uma ligação química? Por exemplo, falaram aqui NaCl, certo? O cloreto de sódio. Então, o que acontece? Temos o sódio e o cloro.
quando se junta o sódio e o cloro, sim, eles têm ali um número de oxidação, ou seja, a carga do átomo que esse elemento pode otorgar ao outro, tá bom? Ok, todo elemento purinho, ele tem um número de oxidação. Esse número de oxidação a gente pode procurar na tabela periódica, como a gente trabalhou na aula anterior. Vamos começar com os mais conhecidos. O hidrogênio. Então, o hidrogênio tem como número de oxidação mais 1. A gente sempre faz esta anotação. Coloca o símbolo do elemento e na parte superior o número de oxidação, que é mais 1. Tá bom? Ok. O outro comum, o oxigênio. Tá? O oxigênio tem o mais comum como o menos 2. Tá bom? Então, esse número de oxidação ele pode ser positivo ou negativo. Tá bom? Ok. O mais comum para o oxigênio é o menos 2. Tá? Substâncias simples. Essa parte aqui já vou explicar. Substâncias simples terão número de oxidação 0. Já vou explicar por quê. Temos alguns números de oxidação aqui de alguns metais. Tá? Então, por exemplo, o ferro, o cobre ou o níquel pode ter mais 2 ou mais 3. O que significa isso? Por exemplo, o ferro, na tabela periódica, ele pode ter dois tipos de número de oxidação. Um pode ser com mais 2 ou o ferro também pode ser mais 3. Beleza? Temos também, por exemplo, cobre ou mercúrio pode ter mais 1 ou mais 2. Sim, tá? O chumbo pode ser mais 2 ou mais 4. Chumbo pode ser ou mais 2 ou podemos ter ele como mais 4. Então, o número de oxidação, alguns elementos têm um único número, tá? E outros têm mais assim, mais de um. Agora, o que acontece? A soma do número de oxidação de um composto é igual a 0. Ok, então vamos entender essa parte. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, na tabela periódica. Sim, na tabela periódica. Por exemplo, aqui temos os elementos da tabela periódica. Sim? Ok. Olha, a gente estudou isso aqui na semana passada. Tá? Aqui o ferro, eu falei que era mais 2 ou mais 4, né? Ele tem, os números de oxidação são esses números de aqui, tá? Mas os mais comuns, eles às vezes sinalizam negrito, só que aqui não dá para ver muito bem. Mas, por exemplo, o ferro é mais 2, tá? Agora, o hidrogênio, mais 1. Tem também menos 1, mas quase o mais usado é mais 1. Lítio, sódio, todos os do grupo 1 têm mais 1. Todos os do grupo 2 têm mais 2. Observem. Então, por exemplo, o sódio, que está no grupo 1, ele tem mais 1. Tá? O cálcio tem mais 2. Bom? Quando esses daqui, eles são mais eletronegativos. Então, deste lado, por exemplo, olha o cloro. O cloro tem vários, mas eu vou explicar que do cloro, mais na frente a gente vai estudar, que de todos esses aqui, os mais utilizados são o mais 1, o mais 1, o mais 3, o mais 5 e o mais 7, tá bom? Do ímpar.
Mas isso a gente já vai estudar e já vou explicar o porquê, tá bom? Vamos voltar aqui, então, nossa apresentação. Ok. Muito bem. O que acontece? Essa questão daqui, do que fala que esse negocinho aqui, que fala que a soma de todos. Fala, Nayana, tem que falar porque eu não. Ou escreve ou fala direto, que eu não vejo a mãozinha. Fala, Nayana. Bom, acho que não vai falar. Ok. A soma do número de oxidação em um composto neutro é igual a zero. Ok. Observem, observem que eh, cada elemento sozinho ele tem um número de oxidação, tá bom? Mas quando ele se junta em um composto, ele tem que ser zero o número de oxidação. Então vamos, por exemplo, aqui. Determine o número de oxidação dos elementos sublinhados. Então vamos fazer primeiro o de ácido sulfúrico. H2SO4. Pergunta para calcular o número de oxidação para esta molécula ou esse composto. ¿Cuántos elementos tem? ¿Cuántos elementos tem esse composto? Ele tem três elementos: o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Beleza. Então, para calcular o número de oxidação, vamos fazer o seguinte. Os mais conhecidos, já sabemos que hidrogênio, ele vai ser mais um. O oxigênio é sempre menos 2. Tem alguns casos que ele não é menos 2, mas são bem isolados, tá? Mas geralmente é menos 2. E não sabemos quanto equivale o do enxofre. Então, vou colocar um X. Beleza. Como funciona essa questão de calcular o número de oxidação de um composto? Eu multiplico o número de oxidação vezes o coeficiente que acompanha aquele elemento. Então, vai ser, para o hidrogênio, vai ser mais 1 vezes 2, certo? Mais 1 vezes 2. Vou colocar esse mais como, esse aqui como vezes 2, sim? Mais 1, que é o número de oxidação do hidrogênio, vezes 2, que é o coeficiente que acompanha ao hidrogênio. Quando um elemento não tem nada escrito, significa que o coeficiente ali equivale a 1, ok? Beleza. O que acontece? Aqui fala a regrinha. A soma de todos os números de oxidação tem que ser igual a zero. Então, vamos continuar. Já fizemos a do hidrogênio. A soma, então, vamos somar. Mais, agora vamos fazer para o enxofre. X, que é a nossa incógnita, vezes o coeficiente que acompanha o enxofre, que é 1. Mais, agora, do oxigênio. Temos menos 2, certo? Que é o número de oxidação do oxigênio, vezes 4, que é o coeficiente que acompanha ao oxigênio. E a somatória disso aqui tem que ser igual a zero. Beleza. Se é igual a zero, então o que acontece? Eu vou calcular o valor de x, que é a incógnita que está perguntando aqui o nosso problema. Ele está falando o seguinte, olha só, calcule ali, tá? Quanto vale o número de oxidação para o caso do enxofre nesta molécula? Então, vamos lá.
1 vezes 2, temos 2. Mais 1 vezes x, x. Mais por menos é menos. Menos 2 vezes 4, menos 8. E isso tem que ser igual a 0. Beleza. Temos uma equação normalzinha para resolver. Eu vou isolar x. Então, x vai ser igual ao quê? O 8 que está negativo passa para o outro lado positivo. O 2 que está positivo irá passar para o outro lado da equação negativo. 8 menos 2, mais 6. Significa que o número de oxidação aqui para o caso do enxofre é mais 6. Ficou claro? Não? Então vamos fazer mais um. Mas não era menos 8. Não. Por que menos 8? Gabriel, sim, na tabela periódica tem alguns valores fixos. Por exemplo, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio menos 2, os mais conhecidos, tá bom? Com isso, a partir desse aí, você já consegue ir. Eu vou fazer mais um exemplo aqui. Vamos fazer esse aqui. Fazer o do ferro. De novo. Ok. Pergunta quanto Ô, vale o... licença, Fala, posso só perguntar uma coisa? fala. Então, no caso ali, o enxofre, né? Como ele não Ah, tinha, a gente não conhecia o X, porque o aham. hidrogênio a gente já sabe que é mais um e o oxigênio menos dois. Isso. Aí, só que sempre que não tiver é, elevado ali alguma coisa, né? A gente vai considerar um. Aqui é como se fosse tá? Mesmo que, aí mesmo que nesse exemplo, tipo assim, igual ferro, às vezes a gente sabe que ferro existe mais dois e mais três, mas a gente já sabe, só que mesmo assim a gente vai considerar um. O do ferro? Isso Não. aqui em cima, que não tem nada. Não. Aonde? Tá falando do ferro agora, né? Isso, é isso que eu quero saber. Ah, não. Aí o que a gente vai fazer agora, tá bom? Espera aí. Ah, tá bom. Aqui está pedindo quanto vale o número de oxidação do ferro. Ou seja, que a minha incógnita vai ser aqui no ferro, vai ser o X. Essa é a minha incógnita, tá? Porque acontece que na tabela periódica tem vários números de oxidação, certo? Para cada elemento. Então, vamos ver aqui qual equivale para esse composto. Já sabemos que o oxigênio é menos 2, certo? Muito bem, então vamos fazer x, que é a nossa incógnita, vezes o coeficiente que acompanha o ferro, 3. E mais o menos 2 do oxigênio, vezes 4, que é o coeficiente que acompanha, neste caso, ao oxigênio. E isso tem que ser igual a zero. O somatório de todos os NOx dos elementos tem que ser igual a zero. Beleza. 3 vezes x, sim, x vezes 3 é o mesmo 3 vezes x, mais por menos dá menos, então vai ser menos 2 vezes 4, menos 8. Tá? Espera aí que esse aqui agora, este caso aqui, ele vai ser ele cruzamento, ele é mais 4 e outro menos, espera aí. Não, esse caso aqui vai ser diferente, pessoal. Espera aí. Que ele vai dar quebrado. Aí, deixa eu ver. Justo peguei esse aqui. Espera aí, deixa eu só ver aqui na tabela. O do ferro, que ele tem vários. Tá? Eu acho que esse caso aqui específico
do oxigênio, ele já deixa de ser... Espera aí, agora me deu um confusio. Sim, esse caso é um caso isolado, onde o oxigênio deixa de ser, tá? Vamos ver. Vamos tentar fazer o outro, que esse aqui não... Porque eu pulei para um que era mais difícil, que era um caso diferente, tá? Ah, espera aí. Vamos tentar fazer outro que seja mais fácil, que esse aqui é um caso que é uma exceção. E essa exceção não tem que explicar lá no final da aula. Vamos ver esse daqui do potássio, tá? Esse aqui, de novo. K3, fósforo e O4. Pergunta quanto vale. Sim, eu compartilho para vocês essa tabela periódica, tá bom? Pergunta quanto vale o número de oxidação do fósforo. Sim? Aí o que acontece? Temos o potássio, ele está no grupo número 1, sim? E ele tem como número de oxidação mais 1, tá? Ok, que ele está no primeiro grupo. O potássio é a nossa incógnita. E sabemos que esse aqui é menos 2. Então, fazemos 1 vezes 3 para o potássio, mais 1 vezes 3, mais x vezes 1. ¿Por quê? Quando não está escrito, ¿sí? É porque aqui é 1. O oxigênio, a maioria das vezes, é menos 2, Caio. Sempre é menos 2 na maioria das vezes. Só que neste caso aqui não vai ser. Porque aqui é um caso isolado, tá bom? A tabela determina, a tabela periódica vai te falar que o oxigênio pode ser menos 2 ou mais 2. Porque eu estou colocando, olha só, os compostos, a gente vai falar sobre, sobre compostos inorgânicos. Os compostos inorgânicos, a maioria deles vai ter, sempre vai ter hidrogênio na maioria deles, oxigênio, são os mais comuns. Hidrogênio e oxigênio sempre vai estar em todos os compostos inorgânicos, inclusive também em os orgânicos. Então, sempre você vai ter esse oxigênio e oxigênio e hidrogênio, tá? Vamos continuar aqui. 1 vezes 3 mais x vezes 1 e vai dar a mesma coisa aqui. Meu Deus, não está batendo. Menos 8. Assim. Menos 2. Espera, mais. Ai, caraca. Mais. Menos 2 vezes 4 dá 8. E isso tem que ser igual a zero. Aqui temos 3 mais x menos 8 igual a zero. Tá? X é a nossa incógnita. Esse menos 8 passa para o outro lado, 8 positivo, e o mais 3 que está somando, ele passa para 3 negativo e vai dar 5. Significa que o fósforo, nesta equação aqui, neste composto, ele tem como número de oxidação mais 5. Vamos ver lá na tabela periódica. Fósforo. Fósforo, aqui. Olha a quantidade de números de oxidação que ele tem. Então, cada molécula pode ter vários ali. Então, aqui, no nosso caso, ele deu mais 5. ¿Sí? Na tabela periódica, Caio, veja que a tabela periódica, por exemplo, o oxigênio, ele pode ser mais 2, mais 1, menos 1 e menos 2. Mas o mais utilizado, menos 2, na maioria das vezes. Tá? Beleza? Ok.
Como saber qual? Porque a regra fala o seguinte: o somatório de todos os n ou x dos elementos pelos coeficientes tem que ser igual a zero, tá? Na hora da equação. Aí você vai fazer essa regrinha aqui para calcular quanto equivale. Tem que dar zero. Esse daqui do ferro, eu já vou ver, tá? Temos outra. Fala o seguinte, olha só. Temos aqui o bromo. O bromo. O BR2. O bromo, aqui, se eu tivesse o BR sozinho, sim, significa que ele estaria na forma de elemento. Pelo fato de ele estar com 2, significa que já não é mais um elemento, ele já é um composto, tá? Como sei que é um composto? Quando tem mais de um elemento, seja repetido. Por exemplo, o bromo tem um elemento. O BR2, bromo 2, significa que temos dois átomos de bromo. Aí ele já é diatômico. Aí ele passa de ser elemento para ser composto. Tá? O que acontece? Tem uma regrinha. Todas as substâncias simples terão NOx zero. Ou seja, que aqui neste caso, o número de oxidação vai ser zero. Tá? O mesmo acontece quando temos o oxigênio. O oxigênio aqui não pode ser menos 2, tá? Porque senão seria uma forma de íon. Não, ele vai ser, já é uma forma diatômica, portanto, ele já não é mais elemento, ele já é um composto diatômico. E aqui o número de oxidação seria zero. Então, quando fala nessa questão de um elemento que seja com 2, o ozônio é outro. A fórmula do ozônio é O3. Ele já não é mais um elemento, ele já é um triátomo, tá? Então, o que acontece? Aqui já é uma ligação química. Aqui ele é zero, tá bom? Então, elementos sozinhos, como esse aqui teria seu número de oxidação. Então, teríamos que ver lá o bromo como sozinho, elemento puro ali, na tabela periódica, o bromo que está no grupo. Cadê? Bromo, 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 bromo. Espera aí, você me sumiu. BR no 17. Ah, tá aqui. Tá perto. Tá? Se ele for, ele está no grupo dos halogênios, tá? Do flúor, cloro. O que acontece? O bromo aqui. Ele tem vários. Então, quando ele estiver sozinho, BR, ele pode ser menos um, mais 3, mais 4, mais 5, mais 7, tá? Mas neste caso, o bromo já não é mais sozinho, ele já tem uma molécula, um átomo a mais. Ele passa de elemento para composto, e o que a gente chama de um elemento diatômico. E, portanto, ele vai ter número de oxidação sempre zero. Tá bom? Uhum. Isso, obrigado, Gabriel. Você colocou os principais. Beleza.
Beleza. Sim. Quando ele é -2 na maioria das substâncias compostas, em peróxidos é -1, já vou explicar quais são os peróxidos, em superóxidos é -1,5 e em fluoretos +2 ou +1, tá? Eu acho que esse aqui é um superóxido, por isso que é diferente. Depois eu vou esclarecer esse aqui para vocês, depois, tá bom? Vamos continuar. Então, agora vamos falar sobre as questões de funções inorgânicas, tá? Olha só, o número de substâncias químicas já temos ao redor de 100 milhões, tá? E o que acontece? Uma função inorgânica é um grupo de compostos semelhantes que possuem um conjunto de propriedades comuns. As principais funções ou compostos inorgânicas são os óxidos, os hidróxidos, os ácidos e as sais. Então, a gente vai começar a estudar cada um desses aqui. Os óxidos, tá? É porque somente acompanha um número metálico, um elemento metálico, sim? Qualquer elemento metálico, acompanhado do oxigênio. O hidróxido já está acompanhado do grupo hidroxila, é a combinação de OH. O ácido já é uma combinação ali, tá? De 2 ou 3 elementos a mais. E o sal é uma combinação entre um óxido mais um ácido, produz uma sal mais água, tá? Tá bom? Isso que a gente vai estudar. Então, vamos começar com... Vamos começar aqui com... olha só. As principais funções inorgânicas. O ácido, tá? Então, por exemplo, temos aqui o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, tá? E o fluorhídrico. Bases ou também chamadas de hidróxidos, tá? Ele libera o íon hidroxila. E esse aqui é a combinação de OH, que significa OH, é oxigênio com hidrogênio. Então, por exemplo, aqui a gente vai ver esse daqui, o hidróxido de cálcio, tá? Sal. Ele forma sempre é a combinação entre um óxido, tá? Com um ácido e sempre vai estar liberando água quando faz a reação. E o óxido, sim, quando acompanha o oxigênio, tá? Junto com outro composto que é metálico. Então, por exemplo, aqui temos CO2, sim, o CO, o SO3. Ok. Então, vamos começar primeiro pelos óxidos. Ok. O óxido é um composto binário. Binário significa que ele vai ter somente 2 elementos, tá? E um deles já é o oxigênio. E o outro elemento é um elemento da tabela periódica com menor eletronegatividade que ele. Todos são chamados de óxido de e o número do elemento, sim, que acompanha, tá bom? Qual é a fórmula geral? Então, para escrever a fórmula de um óxido de forma prática, colocamos o símbolo do elemento químico seguido do símbolo do oxigênio. E em seguida trocamos as valências e as colocamos como subscritos. Tá bom? Que seria de forma genérica? De forma genérica, esses óxidos apresentam a seguinte fórmula. Temos aqui
o E, que é um elemento menos eletronegativo que o oxigênio. Então, vai ser, por exemplo, tá? Am. Tá? Temos aqui óxido de zinco. Tá? Então, seria combinação de Z, o elemento diferente do oxigênio, vem o oxigênio, aí a gente já pode ver quanto equivale, tá? Aqui temos menos 2 e o zinco tem mais 2. Como assim? Ah, porque já a simples vista a gente vai ver que mais 2 menos 2 é igual a zero, de acordo a de acordo a um número de oxidação que a gente já expliquei anteriormente. E como se escreve o nome? Sempre vai escrever óxido de o elemento que acompanha ao oxigênio. Então, óxido de zinco. Tá? Ok. Existem diferentes tipos dentro dos óxidos, diferentes classificações desses óxidos. Então, temos os óxidos ácidos, ¿sí? Se o elemento que está associado a ele for um não metal, tá? Então, teremos um óxido ácido. Quais são os não metais? Lembram da tabela periódica? Então, vamos lá. Olha, geralmente os não metais estão deste lado aqui, tá? Então, por exemplo, o carbono, nitrogênio, todos esses de roxo são os não metais, tá? Os mais metálicos são esses aqui, aqui deste lado, tá? Os amarelos. E os metais alcalinos, que são esses daqui, do grupo 1 e 2, tá? Beleza. Ok? Então, por exemplo, o carbono é um não metal, o cloro é um não metal, tá? Ah, o que acontece com o cloro? Observem, vamos ver esse caso daqui da nomenclatura. Esse caso daqui do óxido de cloro. É o Cl2O5. O menos 2 já sabemos que o oxigênio, então aqui seria menos 2. Agora não sei quanto equivale do cloro, porque o cloro tem diferentes números de oxidação. Então vai ficar aqui 2 vezes X menos 2 vezes 5, 10, igual a zero. Tá? 2x igual a 10, esse aqui está negativo, e x significa que tem 5, o número de oxidação do cloro, neste caso. Então, o que acontece? Observem que aqui coloca óxido de cloro 5. 5 por quê? Porque o número de oxidação, neste caso, da molécula seria 5. Ou seja, professor, existem outros óxidos de cloro? Claro, existem 4 tipos. Temos, já vou mostrar aqui o cloro. O mais comum do cloro, dos números de oxidação, é 1 mais 1. Então, teríamos o óxido de cloro 1, o óxido de cloro 3, o óxido de cloro 5, que é aquele que eu mostrei, e o óxido de cloro 7. Tem diferentes grupos de óxido de cloro, tá bom? Quando se tem mais números de oxidação nesse elemento, geralmente se costuma a colocar ali, tá? Óxidos básicos. Dependendo do tipo do elemento a ser oxidado, podemos ter metal mais oxigênio, que é o caso do óxido básico do óxido de ferro 2. Observem, de novo. Então, o metal, o ferro, é metálico. Então, o óxido básico, FO. Menos 2, portanto, aqui seria mais 2. Menos 2
mais 2 menos 2 igual a 0. Por isso que se chama óxido de ferro 2. E lembre que se coloca em número romano, tá? Com relação a essa anotação. Tá? Temos os peróxidos, tá? Esse peróxido, tá? Ele é, por exemplo, quando acompanha compostos binários iônicos com o anion peróxido de menos 2. Que significa? Então, por exemplo, no caso dos peróxidos, aqui sabemos que o hidrogênio, tá? Ele é mais um ou menos um, sim? No caso desse aqui, ele vai ser, peraí, do oxigênio é menos um. Uhum. No peróxido vai ser menos um no caso do oxigênio. Tá bom? Então aqui seria no peróxido, então aqui seria menos um mais um. Tá? Aí temos o caso 2 menos 2 igual a 0. Tá bom? E nesse caso dos peróxidos seria menos 1. Tem os superóxidos que apresentam 4 átomos de oxigênio ligados em sequência. E aqui o número de oxidação seria U menos 1 meio. Tá? Aqui temos o M. Mas o caso do... Não, Gabriel. O hidrogênio, nesse caso específico, um peróxido é a combinação, pode ter hidrogênio e oxigênio, que é o caso aqui do peróxido de hidrogênio. É o único que combina ali os dois. Tá? Temos também o peróxido de sódio. Aqui no peróxido, o oxigênio vai ser menos 1. Aqui nos superóxidos, o oxigênio ele seria menos 1 meio, que é uma coisa bem diferente. Por isso que são casos muito isolados. Mas o que a gente vai encontrar mais comum em todos os cálculos são esses daqui. Óxidos básicos e os óxidos ácidos. Tá? Ok. Vamos lá. Exemplos de óxidos. Então, aqui vamos. O dióxido de carbono. Bom? O óxido de ferro 2. Ah, relaxa, Marcele. Vai tranquilo. Tá? Olha o peróxido de hidrogênio que tinha falado anterior, que é um peróxido. Ele é conhecido também como água oxigenada e são óxidos que possuem uma quantidade maior de oxigênio do que o óxido normal. Portanto, são compostos oxidantes. Beleza. Agora vamos falar sobre as bases ou hidróxidos. Um hidróxido é formado a partir da reação entre um óxido básico e a água. Então, vamos lá. Um óxido básico, a gente viu, por exemplo, aqui, um óxido básico, o óxido de ferro 2. Óxido de ferro 2 com água, ele vai formar, tá? O que acontece? Ele vai ter, sempre vai formar, vai com o hidroxila, tá? Mas a gente não viu aqui. Não vou explicar isso aqui, essa questão da. Porque senão vocês vão se confundir. A gente não viu ainda balanceamento de equações. Bom, entendam que para formar um hidróxido é misturar um óxido básico mais a água. E depois vai ter uma troca iônica, em que o elemento vai criar aquele hidroxila, o OH, sim? O anion hidróxido, ele vai ser formado, tá? E a gente
Viviane, além desse aqui, tem vários exercícios lá no conteúdo online para vocês praticarem. Você vai estudando e ali ele vai ter exercícios para fazer a mais, tá bom? Mas eu posso passar também alguns exercícios para que vocês pratiquem. Ok. A estrutura dos hidróxidos é ter esse ânion hidróxido aqui, o OH. Ele sempre atua como uma unidade e está ligado ao cátion metálico por uma ligação iônica. E como se fala? Então, por exemplo, vai se chamar hidróxido de o nome do metal. Então, por exemplo, se já sabemos que este era o hidróxido de ferro 2, acho que era assim, o óxido de ferro 2, e então vai se chamar agora hidróxido de ferro 2, também porque o ferro tem diferentes números de oxidação. Tá? Ok? Que seria esse íon hidróxido? É um ânion poliatômico que se deriva de uma molécula da água pela perda de um próton. O que acontece? A molécula da água, quando ela reage, sim, ele vai perder um hidrogênio. Sim? Ele sai esse hidrogênio ali e ele perde esse hidrogênio e ele se transforma em um ânion. Ou seja, vai ficar separado. Esse próton se perde, tá? E essa perda, sim, o oxigênio adquire uma carga negativa, pois permanece com o elétron do hidrogênio que sai. Tá? Deixa eu ver aqui. Como se escreve essa fórmula? Então, geralmente, o símbolo do metal é colocado primeiro. Então, no caso lá do ferro. Tá? E depois vem o OH, que é o grupo hidroxila. Sim? Em seguida, o grupo funcional hidróxido é escrito entre parênteses, com o número de oxidação do metal subscrito. Assim, qual seria o número de oxidação aqui? Do ferro, era ferro mais 2. Esse mais 2, lembra, aqui tem um X. Sim? Vai ser aqui 2. Por quê? Vai fazer o cruzamento, tá? E aqui temos, sempre vai colocar, sim, o número de oxidação do metal subscrito aqui. Então, esse se chamaria hidróxido de ferro 2. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é um hidróxido, sim, de hidróxido. Por quê? Ele tem duas moléculas, sim, do ânion, do íon do hidroxila, esse aqui da hidroxila, tá? Observem esse daqui do hidróxido de potássio, KOH. Quanto tem de número de oxidação no potássio? Mais 1. Ele está no grupo número 1, junto com o hidrogênio. Quanto tem que ir aqui? 1. Tá? Beleza. Quanto equivale? Isso aqui equivale a o hidróxido de potássio. Ah, professor, mas é potássio 1? Não. O potássio somente tem um número de oxidação. Tá bom? Beleza. Aqui temos diferentes exemplos de alguns hidróxidos. Então, temos o hidróxido de potássio, que eu fiz agora. Sim. Número de oxidação só tem um. Hidróxido de prata. Tá?
o hidróxido de cobre. Quanto teria do cobre? Ele cobre 1. Do cobre 1. Observem. Agora, hidróxido de cobre 2. Porque ele tem 2 no número de oxidação aqui, o cobre. A gente consegue identificar, por exemplo, vou fazer a do cobre. Diretamente, eu já sei que o número de oxidação do cobre seria mais 2, porque ele diagonalmente representa o número de oxidação do metal que acompanha, tá? Então, aqui teria o 2. Temos o hidróxido de ferro, tá? 2. Você pode falar o hidróxido de ferro 2, ou também pode colocar dihidróxido, que significa dihidróxido, que tem duas moléculas, dois íons de hidroxilas. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, do ferro. De novo, Fe ferro, OH3. Eu já sei que aqui é hidróxido de ferro 3, mas ele pode ser também chamado como trihidróxido de ferro, porque tem 3 moléculas do íon hidroxila. Beleza? Então, como identificar um óxido quando está somente o oxigênio com algum metal ou não metal? É binário. Ok. Como reconhecer um hidróxido quando tem o grupo hidroxila, o OH? Tá? E agora vamos ver os ácidos. Ok. Em os ácidos inorgânicos, o hidrogênio é o elemento químico fundamental desses ácidos inorgânicos e existem dois grupos de ácidos, oxiácidos e os hidrácidos. Os oxiácidos são ácidos oxigenados, sim, porque eles contêm o oxigênio e são o resultado da combinação de um óxido ácido com água. E os hidrácidos, tá? Eles são os ácidos não oxigenados, não tem oxigênio nessa molécula e apenas tem hidrogênio e um elemento não metal, tá? Como HF. Temos somente de hidráxidos, são HF, tá bom? Por quê? Não tem oxigênio e tem um elemento não metálico, que é o flúor. Então, aqui seria o ácido fluorídrico. Tá? Também esse aqui é um hidrácido, outro hidrácido, tá bom? Esse aqui já são oxiácidos, tem a combinação do oxigênio com o hidrogênio. Okay. O nome de um hidrácido é formado colocando a primeira palavra, sempre vai escrever ácido. Tá? Ó, sempre vai escrever ácido. Depois o prefixo do metal e depois hídrico. Então vamos lá. Esse é o flúor, certo? Então vai ser primeiro ácido fluorhídrico. Esse aqui é o bromo. Eu estou falando somente da estrutura dos hidrácidos, tá? O bromo. Então vai ser ácido, sempre vai ter a palavra ácido. Bromídrico. H2S. Ácido sulfídrico. Sempre vai ter o prefixo do não metal. Então, pega as primeiras letras. Fluorídrico. Flúor, bromídrico, sulfídrico. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Deixa eu ver o chat, que acho que não. Tá. Então, a continuar. E agora, a nomenclatura dos oxiácidos. Ele já é um pouco mais robusta, tá?
acrescentamos sempre o nome do elemento central, os prefixos hipo. Ah, o que acontece? Quando se tem, se tem dois números de oxidação, então vai colocar. Lembra que a gente já encontrou elementos que têm mais de dois números de oxidação. Se é o menor número de oxidação, vai colocar ácido, o prefixo do metal e vai terminar com osso. Tá? Se é o maior número de oxidação, vai ser o ácido, o prefixo do não metal e vai terminar com ico. Então, por exemplo, a gente tem. Deixa que acho que no próximo slide tenho, sim, os exemplos. Quando se tem 4 números de oxidação, que é o caso do cloro. Esse aqui é. Cloro tem 4 números de oxidação. Agora sim, deixa eu ver aqui. O cloro, ele pode ser mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. O menor seria o mais 1, certo? O que acontece? Como aqui temos 4, tá? Então temos o menor de todos, a gente sempre coloca. Ele vai ser, o menor de todos vai ser o hipo, antes do prefixo do metal. Então, por exemplo, vai ser ácido, por exemplo, do cloro, ácido hipocloroso, tá? Ácido do mais 1. Para o cloro, ácido hipo, agora vem o prefixo do elemento e finaliza com oso. Então, seria ácido hipocloroso. Quando já fala isso aqui, o hipo significa que ele é o menor de todos, que esse seria o caso de mais 1. Agora, o seguinte, que seria o mais 3, ele já não tem a parte do hipo. Ele somente vai ser o ácido cloroso. Tá? Que significa tira o hipo e só deixa o prefixo do elemento finalizado com a parte do osso. Mais 5. Mais 5, ele não é ainda o maior de todos. Ele continua sendo um intermediário ali. Mas ele já passa a ser, no ranking, ele já passa a ser o que vai levar a nomenclatura do ICO. Então, vai ser o ácido, o prefixo do elemento e finaliza com ICO. Então, o ácido clórico. E, por último, o mais 7, ele é o maior de todos. E o maior, então, vai ter que ser destacado. E por ser o maior de todos, você vai colocar hiper. Tá? Então, vai ser ácido hiper, sinalizando que o maior de todos, clórico. Tá? Ácido hiperclórico. Significa que o elemento de oxidação é o 7. Então, por isso que eu falei aqui que esse aqui é um pouquinho mais. Mas quando se tem mais de 4 números de oxidação. Aqui vemos alguns exemplos. Olha, então temos quando é mais 1 para o cloro. Ora, aqui a nomenclatura vai ser, a fórmula vai ser, o hidrogênio sempre vai primeiro, depois vem o elemento não metálico, tá? E por último, o oxigênio. Então vai ser ácido hipocloroso, do mais 3, HClO2, ácido cloroso, o mais 5, clórico, e o mais 7, que é o maior de todos, vai ser o perclórico. No caso do enxofre, ele tem 3. Tá? Então, vai ser o mais 2, mais 4 e mais 6. Ele não tem o hiper. Então, vai ser somente o ácido hipossulfuroso, para o caso do mais 2. O mais 4, H2SO3, seria o ácido sulfuroso. E quando se tem mais 6, o H2SO4, ácido sulfúrico. Tá?
E esse aqui somente tem 2, o nitrogênio, só tem 2 elementos número de oxidação, e ele é, quando é o mais 3, é nitroso, que é o menor de todos, e o ico, o ácido nítrico, quando for o caso do maior número de oxidação. Tá bom? Ah, vamos lá. Professor, como sei que aqui vai ter 2 ou 3, sim, com relação ao oxigênio? Muito bem. Eu sei que teria, primeiro, hidrogênio. Sim. Espera aí. Hum, hum, tá. O hidrogênio, o nitrogênio e o O2. Ah, não. O O. Ok? Como sei quantos de oxigênio seria? Então, o que acontece? Eu já sei que o hidrogênio vai primeiro. Não, esse eu vou explicar melhor quando a gente fizer balanceamento, senão vai se confundir. Quando tiverem as reações, eu já consigo explicar como você sabe que o oxigênio 2 e o oxigênio 3 no caso do ácido nítrico. Tá? Tá, deixa eu ver. Vamos continuar, senão vai dar uma confusão aqui. Ok, tá. Correlação, correlação entre nomenclatura e o número de oxidação. Número de oxidação mais 3 ou mais 4. Nesse caso, não, já expliquei anteriormente isso aqui, tá bom? Do hiper, hipor, aqui já expliquei nesse slide, então aqui é só o texto da explicação que eu já mostrei anteriormente, tá bom? Ok. Vamos para as sais. Uma sal, um sal, sim, é a combinação entre um, um óxido, digo, de um ácido com um ácido com uma base. Tá? É a combinação de um ácido mais uma base, produz sal mais água. Então, é a combinação de um ácido, de uma base, produz sal e água. E aí tem uma troca. Se uma troca, o ácido, sim, a base tem o OH, né? O hidroxila. Esse hidroxila se junta com o hidrogênio que está acompanhando o ácido, formando a molécula de água. E o restante que ficou forma a molécula de sal. Tá bom? Ok. Isso que a gente já pode. Qual a característica de um sal? De uma sal? Ele tem uma natureza eletrostática, eles são sólidos iônicos, sim? E suas estruturas são cristalinas. Então, por exemplo, temos o NaCl, um exemplo muito comum. Sim? Qual é sua estrutura? Eles formam, sim, são sais, formam redes cristalinas e a gente pode identificar eles como moléculas discretas e as sais são bem estáveis. Tá? Ok. Sais binários. Na fórmula de um sal binário significa que vai ter somente dois elementos. Tá? O símbolo do metal é colocado primeiro e o símbolo do ametal depois. O número de átomos de cada elemento deve ser indicado por um subscrito. Ok. Exemplos. Quando o potássio ele tem um número de oxidação mais 1 e o iodo, não metal, o número de oxidação menos 1. São combinados e o sal resultante seria esse aqui, tá? O KI.
Então, temos o potássio, que seria primeiro o metal, e segundo estaria posicionado o ametal ou não metálico, que seria o iodo. Tem número de oxidação -1 e o potássio sabemos que está no grupo número 1 e ele tem +1. Tá? Com relação ao sódio, não, todo sal perde mesmo, ele vai perder sempre, sim, o hidrogênio e o oxigênio, tá? Tá bom? Porque quando se faz a troca iônica, ele vai montar a molécula de água, tá bom? Então, sempre vai ser assim. Quando o sódio, por exemplo, que ele tem número de oxidação +1, e o enxofre, aí são combinados. Então, o sódio tem +1 e o enxofre, tá? Ele tem número de oxidação -2. O que acontece? Cruza, aqui tem que ser 2 e esse cruza aqui tem que ser 1. Então, seria esse aqui, o sulfeto de sódio. Beleza. Nomenclatura. Neste caso, a nomenclatura, a gente não fala o primeiro neste sentido, não. Você vai começar um sentido oposto. Então, o que acontece? Quando a gente tem o caso, ¿sí? Por exemplo, vamos nomear primeiro, ¿sí? Nesse sentido. Então, o que vai encontrar? O metal, o ametal. ¿Sí? E esse ametal, ele vem do ácido. Ele foi do ácido. Então, por exemplo, primeiro é citado, nesse caso, o ânion, ou seja, o -2, que tem um negativo nesse sentido aqui. Então, vai ser, em vez de ele muda. Então, por exemplo, ele era ácido sulfúrico, do sulfúrico, então ele vai ser agora sulfeto. Vai colocar, sim, esse prefixo aqui, eto, tá? E depois o cátion, que é o nome do metal, com a preposição de entre eles. Então, por exemplo, sulfeto de sódio. Ou, aqui nesse sentido, daqui para lá, seleneto de cálcio. Tá? Tem alguns que são íons poliatômicos. Então, por exemplo, temos aqui o cloreto de amônia. Quando você falou professor, não tem então hidrogênio. Então, tem alguns que sim são, que têm hidrogênio, que são casos isolados. Então, por exemplo, esse daqui, o cloreto de amônio, ¿sí? Ele tem aqui um hidrogênio, 4 de hidrogênio. Mas são casos muito isolados, tá? Ou o cianeto de amônio também. Mas geralmente é somente a combinação do ametal e do metal. Isso aqui, oxisais. Isso aqui a gente já viu. Ah, tá. Como é a nomenclatura dos ânions? Lembram que quando eu falei, para montar uma sal, é ácido mais a base. Produz o sal mais água. Ok. Quem otorga o ametal seria o ácido. Por exemplo, se no seu prefixo, quando era ácido, ele falava oso, e por exemplo, o ácido cloroso, quando ele se transforma em sal, a nomenclatura passa a ser ito. Tá? Então, seria, por exemplo, por que ito? Porque a parte do ácido era que estava menor. Ito significa que ele é um ânion, ¿sí? De menor número de oxidação, que neste caso aqui era do ácido, ¿sí? Que era do ácido cloroso. Tá?
que era mais... Esse aqui do cloroso era mais 3. Então, o que acontece? Ele vinha daqui do ácido cloroso. Então, que agora vai ser clorito de e o metal, por exemplo, clorito de sódio. Tá bom? Ico. Quem era Ico? Então, por exemplo, o ácido clórico, que aqui era o mais 5, lembra? Com o número de oxidação do cloro era Ico. Então, ele vira ato. Bom? Lembram do exemplo quando era o cloro? Cloro mais 1, cloro mais 3, o cloro mais 5 e o cloro mais 7. Esse aqui era hipo. Então, vai ser agora, ele vinha do ácido hipocloroso, que era o menor. Ele vai se transformar agora como em um sal, na forma de sal, vai ser hipoclorito. Tá? Esse daqui é o que a gente já viu aqui no exemplo, clorito. Do mais 5, clorato. E o maior de todos, hiperclorato de, e aí vai o de o nome do metal. Tá? De potássio, de sódio, enfim. Okay? Bom, pessoal, eu acho que... aqui tinha os exemplos. Esse aqui, o hipoclorito de cálcio ou hipoclorito de sódio. Observen que quando no ácido era oso, se transforma na sal para ito. Quando no ácido era ico, se transforma... Oi? Ato. Tá? Beleza, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, tá? Mas aí eu recomendo para que vocês acessem ao conteúdo online, tá bom? E vamos deixar por aqui. Beleza? Beleza, professor. Tchau, boa noite. Boa noite. Beleza. Obrigada, professor. Boa noite, obrigada. Nada, obrigado a vocês. Desculpa qualquer coisa.